Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caros peregrinos, celebramos a Eucaristia nesta última semana da festa da Páscoa, que temos vivido ao longo destes dias que se seguem ao domingo de Páscoa, até ao próximo domingo. Depois de termos celebrado ontem a Ascensão do Senhor, intensificamos a nossa súplica ao Espírito Santo que venha sobre nós, que nos dê a inteligência da Páscoa, da vida nova que brota do coração e da vida de Cristo ressuscitado, essa vida que acolhemos no dia do nosso batismo. Disponhamos o nosso coração e a nossa vida para celebrarmos esta Eucaristia, acolhendo a palavra e acolhendo o Senhor Jesus, vivo também no sacramento da Eucaristia, nosso pão da vida. Peçamos, pois, perdão dos nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deixa sobre nós, Senhor, a força do Espírito Santo, para que possamos conhecer fielmente a vossa vontade e dar testemunho dela com a prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou a região alta e chegou a Éfeso. Encontrou lá alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam-lhe: nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo recebestes? Eles responderam: o batismo de João.
Disse-lhes Paulo: João administrou um batismo de penitência, dizendo ao povo que acreditasse naquele que ia chegar depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem estas palavras, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo foi em seguida à sinagoga, onde falou com firmeza durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Desfaz o fumo, assim eles se dissipam, assim perecem os ímpios à vista de Deus. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Os justos exultam na presença de Deus, exultam e transbordam de alegria. Cantai a Deus, entoai um cântico ao seu nome. O seu nome é Senhor, exultai na sua presença. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Pai dos órfãos e defensor das viúvas, é Deus na sua morada santa. Aos abandonados, Deus prepara uma casa, conduz os cativos à liberdade. Povos da terra, louvai o Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disseram os discípulos a Jesus: de facto, agora falas abertamente, sem enigmas. Agora vemos que sabes tudo e não precisas que ninguém te faça perguntas. Por isso acreditamos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: agora acreditais? Vai chegar a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Digo-vos isto para que em mim tenhais paz. No mundo sofrereis tribulações, mas tende confiança. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Esta a resposta que aqueles cristãos da primitiva comunidade de Éfeso deram a Paulo quando ele lhes disse: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, já ouvimos falar do Espírito Santo? Que Espírito é este, o Espírito Santo? O Espírito Santo é o dom mais belo de Jesus ressuscitado. Aquele dom primeiro da sua Páscoa, que ele, ao aparecer aos discípulos logo no dia de Páscoa, lhes oferece: recebei o Espírito Santo. É a vida de Jesus ressuscitado que se comunica aos seus. Esse Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que Jesus nos comunica para vivermos totalmente envolvidos por Deus. Termos em nós o Espírito de Deus, o Espírito que nos torna filhos, amados, o Espírito que nos consagra como filhos, o Espírito que nos sustenta na missão, o Espírito que nos esclarece o coração acerca da verdade de Jesus, acerca da verdade do Pai, acerca da verdade de nós próprios como filhos de Deus, acerca de todas as coisas. No próximo domingo celebraremos a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, que desce no cenáculo sobre os apóstolos e os torna destemidos diante da vida a que o Senhor os chama e da missão para que os convoca. Nós já ouvimos falar do Espírito Santo. Nós já recebemos o Espírito Santo no dia em que fomos batizados, em que mergulhamos nessa novidade sublime da Páscoa de Jesus, o nosso batismo. Morremos com Ele para o pecado e para o mal. Ressuscitamos com Ele para a vida nova de filhos. Nunca é demais, caríssimos irmãos e irmãs, considerarmos este dom belo e admirável que nos habita, que está em nós. Por isso, esta certeza de que somos habitados pelo Espírito Santo, porque recebemos o batismo de Jesus,
Como percebemos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, aqueles cristãos de Éfeso tinham recebido o batismo de João. Era um batismo que convidava à conversão, à penitência, à mudança de vida. Mas ainda não tinham percebido a novidade do batismo de Jesus, que nos torna filhos de Deus, membros de uma grande família que é a Igreja. Por isso vos trato como irmãos e nos devemos tratar uns aos outros como irmãos, nascidos da mesma fonte batismal, resgatados pelo mesmo sangue de Cristo, renascidos para essa vida nova que nos habita. Por isso, levamos conosco o Espírito Santo de Deus. Às vezes, vivemos cheios de muitos medos. Achamos que tantas coisas más nos acontecem. Parece que não acreditamos que o Espírito Santo habita em nós, que é a grande arma da nossa vida, a grande armadura da nossa vida. Quem tem o Espírito Santo em si não precisa de andar com medo de outros espíritos, porque o Espírito Santo é o nosso defensor, é o Paráclito, o Consolador, aquele que nos seus 7 dons nos dá tudo o que precisamos para sermos fiéis ao dom que recebemos no batismo, para sermos fiéis à graça da fé que recebemos, para sermos fiéis à missão que nos é confiada, seja ela onde for, da família à comunidade cristã, ao trabalho, aos lugares onde cada um de nós vive em cada dia. Aí estamos nós, cristãos, habitados pelo Espírito Santo, que recebemos no batismo e, como aos apóstolos no dia de Pentecostes, nos foi dado também no sacramento do Crisma, habilitando-nos para o louvor, a ação de graças, a Eucaristia, habilitando-nos para o perdão e o acolhimento, habilitando-nos para a missão de anunciar o Evangelho a toda a criatura, a todas as pessoas. Esta é a graça que o Senhor nos dá, esta é também a missão que nos confia, esta é a alegria que nos deve habitar, queridos irmãos e irmãs, nestes dias que nos preparamos para celebrar a festa de Pentecostes. O Senhor no Evangelho, ao despedir-se dos seus discípulos, desvenda-lhes todos os enigmas que pareciam habitar as suas vidas, porque a hora já chegou. Jesus não os ilude, não lhes diz que a missão que lhes confia é apenas uma missão radiosa, como se a vida fossem, como costumamos dizer, só rosas. Não. Jesus adverte-os para as provações. Sereis dispersos, cada um para seu lado, deixar-me-eis só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. E digo-vos isto para que tenhais a paz. Isto é, não vivais no medo e no desassossego de quem está sempre receoso do que aí vem. Não. Vivei em paz. No meio da tribulação, no meio das provações que havereis de sofrer, experimentai a paz. E como é que podemos experimentar a paz no meio da tribulação? Com a certeza de que o Senhor está conosco, de que o seu Espírito nos habita, nos fortalece e nos sustenta. No mundo tereis tribulações. E depois Jesus termina dando-nos o segredo para vencer todas as tribulações. Tende confiança. Eu venci o mundo. Tende confiança. Caríssimos irmãos e irmãs,
A confiança é a nossa grande arma. Saber em quem confio para saber para onde quero ir e para onde vou. Com o Senhor, confiando nele, podemos continuar o caminho com alegria, com paz, com confiança, com a certeza de que não estamos sós, de que Ele não nos abandona. Por isso, peçamos ao Senhor, por intercessão de Maria, neste dia e neste lugar, que nos dê a graça de despertarmos para a novidade agradecida do dom que recebemos no batismo. Peçamos a Nossa Senhora que nos consinta a acolher o Espírito Santo em nós, como ela o acolheu no dia de Pentecostes, e que, cheios desse mesmo Espírito, sejamos capazes de ousar a missão que nos é confiada. Uma missão onde, sem dúvida, experimentaremos sempre tribulações, mas pedimos à mesma Virgem, Nossa Senhora, que é nossa mãe e mãe da Igreja, a graça de, como ela, aprendermos a arte da confiança. Essa confiança que vence o mundo. São João vai dizer na sua carta: e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que o Senhor aumente a nossa fé para estarmos despertos e vivermos na alegria do dom que recebemos. Uma alegria tantas vezes temperada pelo sofrimento, mas sempre, sempre com a certeza de que o Senhor nos sustenta, nos acolhe e nos acompanha. Que o Senhor nos ajude a todos e que Nossa Senhora nos estimule a sermos bons cristãos. Irmãs e irmãos, Jesus saiu de Deus para nos revelar o amor do Pai e enviou o Espírito Santo para nos ajudar nas provações. Sustentados por esta fé, supliquemos todos juntos: dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que os pastores das comunidades paroquiais se preocupem, como Paulo, com a instrução dos batizados que ainda não receberam a confirmação, oremos com esperança. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que os responsáveis que se acham comprometidos nas realidades públicas e sociais ao serviço dos cidadãos colaborem no desenvolvimento da dignidade de todos eles, oremos com esperança. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que o anúncio do reino de Deus, iniciado pelos apóstolos, possa chegar de modo convincente até aos confins da terra, levando a alegria ao coração de todos os homens, oremos com esperança. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que os que sofrem as tribulações da vida não se fechem em si mesmos, mas se abram a Jesus, que lhes comunica o seu Espírito Consolador, oremos com esperança. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que a presença do Espírito enriqueça a nossa Assembleia, com a certeza de que Jesus Cristo saiu de Deus e nos chamou para que tenhamos a sua paz e vençamos o mundo, oremos com esperança. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos com esperança. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Pai Santo, que nos fizestes participar da vitória pascal do vosso Filho, enchei-nos da sua paz,
Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Acolhemos agora um casal que vem celebrar os seus 25 anos de matrimónio. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, rezai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor guarda o João Paulo e a Sílvia todos os dias das suas vidas. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo, Senhor nosso. Parabéns pelo dia de hoje e, sobretudo, pela vida que chegou até hoje e que de hoje já de partir novamente, ainda mais forte, com a certeza do amor que vos uniu e continua a unir. Que este coração, sinal do Imaculado Coração de Maria, vos inspire sempre a um amor fiel e fecundo. Muitos parabéns. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que este santo sacrifício purifique o nosso coração e nos dê o vigor da graça divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso refém, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e à vista deles subiu aos céus para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição
e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Protegei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Desejo a todos um feliz dia de peregrinação. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Maria.
vocês não